Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é o professor André Aguinaldo e eu estou aqui para fazer essa aula maravilhosa comigo, o professor André Luiz da Costa Neves, ou não errei o nome aqui, é o André Luiz Neves da Costa e Eliane Urbanski. O André é aniversariante de ontem, fez 35 aninhos, né? E ali a famosa e maravilhosa Eliane Urbanski. E vamos fazer essa aula interdisciplinar, né? E vamos continuar essa aula aqui para ver essa situação de que temos que estar longe e, mesmo assim, também temos que ter vida. Portanto, temos que continuar nossos projeto de vida, né? Hoje a nossa aula é de uma viagem, mas antes de seguir essa aula, quero dar uma palavrinha para o André um pouquinho e para a Eliane. Vamos lá, André. Andrezinho. Então vamos lá. Olá, tchutchuquinhos, tudo bem? Saudade de vocês. Uma alegria de poder estar com vocês, nem que seja assim, né? Cada um na sua casa, mas é uma alegria muito grande poder compartilhar com vocês alguns momentos e saber que vocês estão aí do outro lado, né? Sedentos pela nossa aula de projeto de vida, viu, tchutchuquinhos? Saudade grande de vocês, quem sabe muito em breve nos encontraremos aí a darmos um abraço bem apertado de cada um de vocês. E aí? Olá, todos vocês lindos e maravilhosos. O projeto de vida ficou afastado da vida de vocês um pouquinho, mas as aulas, né? Porque eu acredito que cada um de vocês continua aí pensando na vida de vocês, fazendo reflexão do que é necessário mudar agora nesse momento, o que é necessário construir, o que é necessário reconstruir na vida de cada um de nós. E nós voltamos de maneira virtual para as aulas de projeto de vida e a gente parou com as aulas por conta da pandemia, mas agora a gente vai tentar montar umas aulas equilibrando a quantidade de aula necessária, os valores necessários e as habilidades necessárias. O nome da aula é Uma Viagem Rumo a Ítaca. E Ítaca era uma cidade que existiu na Grécia Antiga cerca do século 8 antes de Cristo ainda. E esse conto, essa aula, aliás, ela traz uma experiência mitológica. Ela fala, porque as aulas de projeto de vida dos segundos anos, ela sempre traz a mitologia como uma forma de trazer a reflexão para o nosso dia a dia, né? E quando a gente fala de mito, ele não é mentira. Isso também não significa que é verdade. Mitos são histórias contadas de um povo que tenta manter a tradição, os costumes, através desses contos, dessas histórias. Nós também temos os mitos brasileiros, né? Temos aqui o mito da Iara, do Boto, Cor-de-Rosa, do Saci Pererê, são da mitologia nossa, brasileira. Mas nós vamos trabalhar hoje, nessa aula de hoje, nós vamos trabalhar um mito grego. Teve um escritor grego muito antigo, chamado Homero, que ele fez 2 narrativas, que são chamadas de epopeias. E uma dessas histórias é contada na aula de hoje, que primeiro ele escreveu Ilíada, que ele contava a história da guerra de Troia, entre troianos e gregos. E depois ele escreveu Odisseia, que é um conto meio que uma trilogia, como se fosse uma trilogia hoje em dia. Então, em Odisseia, ele conta um pouquinho da história de um personagem que nasceu lá em Ilíada e que ele é o herói da Odisseia, a história de Odisseu, ou muito conhecido também como Ulisses. E Ulisses, ele é um herói grego, ele vence, ele é corajoso. Então, essa aula a gente vai trabalhar a coragem. Nós vamos falar sobre essa virtude, essa habilidade de sermos corajosos, de enfrentar o que a gente está passando hoje através de saber como que Ulisses, ele sofreu nesse livro, nesse conto, nessa epopeia, e ele venceu. Então, quando ele termina a Guerra de Troia, que demora 10 anos, uma guerra difícil, e é Ulisses que tem a ideia de construir aquele cavalo de madeira para esconder os soldados gregos e conseguir entrar na cidade que era intransponível, a cidade de Troia. E com essa inteligência que ele teve, então ele, além de corajoso, era muito sábio, ele conseguiu fazer essa artimanha de enganarem os troianos e levar para dentro da cidade esse cavalo de madeira que estavam com os soldados. E aí,
em Odisseia, é contado o retorno de Ulisses para Ítaca, a cidade da onde ele nasceu, onde ele viveu e onde ele tinha esperando ele a esposa Penélope e o filho Telemaco. E esses dois personagens eram o filho dele, que ele queria muito ver, que tinha deixado o bebezinho, já fazia 10 anos que ele não voltava para casa, e queria ver a esposa dele, Penélope. E na viagem ele passa por muitas intempéries. Ele é sequestrado pelas Amazonas, ele é seduzido pelas ninfas, e, inclusive, quando ele é sequestrado, aqui no livro, no livro nosso de Projeto de Vida, tem um conto ali, ele é, inclusive, ele passa, assim, a ninfa queria muito que ele ficasse, que ele se tornasse esposo dela, e ela ofereceu, se ele ficasse com ela, ele ia ter vida eterna, ele nunca ia envelhecer, ele nunca ia morrer, mas mesmo assim, o sonho dele, assim como nós temos que ter os nossos sonhos, o sonho de Ulisses era de voltar para Ítaca. Então ele continuou, ele disse não para a ninfa e ele continuou a sua viagem. E depois ele foi aprisionado pelos ciclopes, os gigantes de um olho só, que eram enormes, figuras assim, muito astuta, muito forte. Ele mesmo assim, ele consegue superar tudo e chegar na cidade de Ítaca e voltar para a vida que ele queria, realizar o sonho dele. O que a gente entende através desse mito? Que todo projeto de vida, todo sonho que a gente planeja assim, olha, eu quero ser que nem eu quis ser professora, mas antes de ser professora, eu fui empregada doméstica, eu trabalhei em mercado, eu fui feirante por 15 anos, até conseguir estudar e realizar meu sonho de ser professora. E todos vocês têm um sonho, e muitas vezes o sonho ele não vai ser instantâneo, ele não vai ser um passe de mágica. Vocês vão atravessar aventuras, vocês vão vivenciar dificuldades, que nem a gente está passando agora uma dificuldade. Para mim, para o André Aguinaldo, para o André Costa, foi vencer barreiras, estar aqui dando essa aula online para vocês, tá? Essa aula, né? Para vocês assistirem em outro momento, está falando aqui, porque não é uma coisa que a gente foi preparado para isso. Na faculdade que eu fiz de História, na formação que eu fiz de Projeto de Vida, não era aula online, ela era aula presencial, com vocês perto, com vocês muitas vezes abraçando a gente, falando, dando esse feedback, essa troca de conhecimento. Agora estamos nós três aqui. Por isso a gente sabe que vai passar por intempéries, por obstáculos, mas o sonho da gente ele tem que ser muito focado, muito forte. A gente tem que ter um projeto de como a gente vai vencer esse obstáculo, não é mesmo? Agora eu vou passar a fala para o André Costa, para o André Aguinaldo, para eles ajudarem aí, que nessa aula a gente vai entrar em profunda afinidade com o planejamento que a gente vai ter, e muitas vezes esse planejamento vai sair por água abaixo, a gente vai ter que fazer o plano B, o plano C, não é mesmo, coleguinhas? Eu vou voltar aqui um pouquinho aqui e vou ler esse esquemazinho aqui. E projetar uma vida é a tarefa tão duradoura. Antes de continuar, quero sim, viu como é que a Eliane é top para a história, né? Contou, foi a tudo. Ah, que bonitinho, obrigado. Louco, sou. Eu nem sabia o que eu passava no slide aqui, que não ficar só ouvindo, né? Tá aqui. Muito bem. Nem precisou de slide, né? Podia fechar logo aqui já. Projetar uma vida é tarefa tão duradoura quanto a própria vida. E a cada vez que você mudar de opinião ou de interesse, poderá modificar o seu projeto, o quanto quiser, mas enquanto durarem sonhos, os desejos que quer concretizar será a sua meta. A forma de atingir o seu projeto, as habilidades necessárias para seguir rumo à sua Ítaca, os apoios necessários e o passo a passo da sua trajetória. Tudo deverá ser registrado e buscado com afinco. Certamente, com o passar do tempo, você se surpreenderá com alguns registros. E não é para menos, pois você terá se modificado e outros serão as palavras e percepções dessa sua narrativa de vida. Importa, por hora, repensar os seus sonhos, que se expressarão em metas e, consequentemente, em um plano de ação. E um plano de ação, minha gente, do segundo ano, é o que vocês mais irão ouvir falar durante o ano de 2020. Chama-se plano de ação. Não é, Eliane, Urbano? Na verdade, essa aula, se nós estivéssemos na aula presencial, essa aula é assim, a aula que se inicia o PA de vocês, que é o plano de ação. Então, por enquanto, a gente vai ficar
explicando as aulas, dando as aulas para vocês. Vamos nos falar online amanhã, espero que vocês, amanhã que será dia 14, espero que muitos de vocês estejam na nossa aula online também, mas, de qualquer maneira, a gente já pode, mesmo que vocês não estejam ali fazendo já o PA, mas vocês podem ir se, assim, aperfeiçoando no desejo de vocês, nas vontades, no que vocês precisam para conquistar esse desejo, atingir essas metas, esse plano de ação, para vocês atingirem lá o tão sonhado sonho de vocês. Muitos querem ser médicos, outros policiais, em muita maioria querem ser professores, igual eu, André Costa e André Aguinaldo, né? Professor de projeto de vida, inclusive. Mas, então, tem que ter uma trajetória, tem que ter um planejamento disso aí. E nas aulas dos segundos anos, a gente sempre vai trabalhar em cima desse planejamento, desse plano de ação. André? É importante, né, que a gente faça um breve relato sobre nós mesmos. A gente, durante as nossas aulas lá no sala mesmo, presencial, a gente tem falado muito sobre isso. Sobre qual é o seu sonho, qual é o meu sonho, qual é o sonho do professor André Aguinaldo, qual é o sonho da professora Eliane, né? Qual o sonho que nós temos? Qual que é o sonho de cada um de vocês? Né? Que a gente parou na sala, nós conversamos um pouco sobre isso. E o outro ponto para nós refletirmos ele é o mesmo do ano passado? Vocês entraram, né, a grande maioria está com a gente desde o primeiro ano, né, o segundo ano aí no projeto, mas vocês tiveram um sonho, né? No primeiro ano a gente pensa um pouquinho, né? Qual é o nosso sonho? Tem colegas que acabam nem tendo um sonho naquele primeiro momento, né? A gente vê que fazem decisão, professor, eu ainda não sei qual é o meu sonho. Mas hoje, né, se a gente parar para pensar, o meu sonho é o mesmo que eu tinha o ano passado? E eu que não tinha um sonho o ano passado, hoje eu tenho um sonho? Será se hoje eu já tenho um sonho? E o que mudou? Né? E como ele vem, né? Como ele vai se apresentar agora para nós? Como é que esse sonho para você? Né? Como é que ele se apresenta para você? Eu sei que muitos aí têm o sonho da medicina, poucos da engenharia, mas aí conforme vai aprofundando na área de biologia, nas exatas, né? Onde a gente tem um peso maior nessas áreas, a gente começa a dar uma balançada. Poxa vida, meu sonho é, né, ser um engenheiro civil, mas eu não gosto muito de matemática, né? Será que eu vou conseguir, né? Como é que ele vai se apresentar agora? Vai estar mais distante de mim? Vai estar mais perto de mim? Como é que é? Como é que eu me situo agora diante dessa situação? Aí a gente remonta lá na questão do plano de ação. O que nós estamos fazendo? Nós colocamos no papel, nós fizemos um planejamento legalzinho. Nós, para chegarmos nessa aula que nós estamos hoje, embora fomos pegos de surpresa, nós já fizemos algumas reuniões para que a gente pudesse chegar até uma aula como essa que nós estamos tendo hoje, para que a gente pudesse estar gravando da forma que nós estamos gravando hoje. Foi feito um planejamento, foi parado, foi discutido, e agora a gente está colocando em prática. Vocês, né, será se a gente, quanto estudante, a gente parou e pensou já nesses 3 pontos aí, né, o que mudou, né, como ele se apresenta agora para mim? Será que agora ele é um sonho mais distante, ou ele é um sonho mais próximo? Né? Como é que ele está se apresentando para mim hoje? Pode passar, professor. Aonde você quer chegar? Aonde está a sua Ítaca? A pergunta aqui é onde está o seu objetivo. Eliane? Bom, lembrando que hoje a gente fala muito desse mito, né? Mas a gente traz sempre para a vida da gente. Quando eu era feirante, que eu pensava que um dia eu poderia ter uma profissão, que feirante é profissão, mas eu queria ter uma profissão que viesse de uma universidade, de uma faculdade, naquele momento, com as condições econômicas que eu tinha, parecia impossível. Mas o que a gente tem que fazer? A gente tem que usar a palavra agir. E por isso mesmo a aula de hoje, a habilidade que a gente quer desenvolver com essa aula e a virtude que a gente quer trabalhar nessa aula é coragem.
Porque na adolescência, muito mais do que quando eu era feirante, que eu já era adulta, na adolescência a gente se sente meio frustrado, porque a gente tem uma dependência econômica dos pais praticamente 100%. Alguns de vocês faziam, antes da pandemia, talvez algum trabalho que rendesse alguma coisa, mas a gente estuda numa escola integral, então a gente sabe que, às vezes, meu sonho está muito longe do meu alcance de agora, mas o agora é a vida cotidiana da gente. A gente só tem que fazer, as barreiras vão ser rompidas através do agir, da coragem. Eu quero ser médica e na cidade onde eu moro nem tem faculdade de medicina. Então eu vou montar um plano de ação, vou trabalhar o que é minha virtude, quais as minhas habilidades que eu tenho que desenvolver ainda, quais as que eu tenho, quais eu tenho que desenvolver. E aí eu vou montar um planinho que primeiro eu vou trabalhar em alguns lugares que me levarão a pagar uma faculdade em outro lugar, depois eu vou pensar em que cidade eu vou morar para poder fazer a medicina, os meus pais vão se prepararem nesse tempo para me ajudar. Então, essa aula traz essa opção da gente fazer essa reflexão nesse planejamento de recursos futuro, né? A gente precisa de dinheiro para fazer uma faculdade, mas que no momento a gente não tem, mas a gente não pode deixar o sonho morrer. A gente tem que ter a coragem para agir e para a gente fazer de tudo que o sonho se realize num futuro. Esse futuro pode demorar 10 anos, pode demorar 15 anos, pode demorar 6 anos, pode demorar um tempo que for. A gente só tem que estabelecer metas, num planejamento bacana e nunca deixar morrer os nossos sonhos e ter coragem para isso, né? Quais etapas que você vislumbra para alcançar seus objetivos e em quanto tempo? Quais são os seus pontos fortes e seus pontos fracos? Em que você precisa melhorar e como? André? Peraí, André. Outro ponto para refletir. Oi? Pode seguir em frente agora. Bom, então, é provável, né? A gente está falando aí da elaboração do nosso projeto de vida, né? E para que a gente possa realizar, alcançar o nosso projeto de vida, é possível e é fundamental a gente pararmos e pensarmos no nosso plano de ação. Então, assim, é provável, né, como o texto vem dizendo aqui, que na nossa última aula, né, a gente tenha saído com muitas dúvidas, e isso é normal, e é saudável, né? Nós tivemos uma aula já há muito tempo, né, mas significa que algo em nós está sendo trabalhado, está tentando nos organizar interiormente. A gente precisa dessa organização, que a gente possa ter um pouco de paciência e ser mais generoso com nós mesmos, né? Que a gente não está sozinho. Todos nós temos sonhos, temos desafios, né? Temos dificuldades, temos anseios. A gente em sala, a gente fala dos sonhos. Eu, inclusive, já partilhei com vocês vários lá. Partilhei um pouco da minha vida. E a gente tem sonho. Eu sonho em ter um mestrado, eu sonho em fazer um doutorado, eu sonho em seguir a minha vida. Só que para isso, o que a gente precisa? A gente precisa organizar. E quando eu acompanhando, mas eu olho ao meu lado e eu vejo que vários colegas também têm o mesmo sonho, um sonho diferente que nós também estamos caminhando. Agora, a diferença é como que nós estamos caminhando. Nós estamos nos organizando para isso. Eu tenho uma organização aqui na minha família para isso. Eu tenho um sonho, eu tenho tentado cumprir. Mas em sala de aula, será que a gente tem conseguido? Vocês que são mais jovens, será que tem conseguido se organizar? Falar, não, professor, olha, meu plano é esse, meu projeto de vida é esse, eu estou me organizando agora para poder, né, ver se eu consigo alcançar, como a professora Eliane disse. Tudo que a gente sonha tem um gasto. Pode ser que na vida de alguns seja um pouco mais fácil, na vida de outros já não vai ser. Então, como é que a gente está se organizando para isso? Né, professores? Eliane? Quando começou, vou fazer agora um comentário que nem comentei com os meus amiguinhos. Quando começou essas aulas online, que dá a obrigatoriedade das aulas online, voltar a trabalhar, minha paixão é dar aula, mas eu tenho muita dificuldade com tecnologia. Então, a minha primeira vontade foi ir na escola e me desligar da escola, pedir demissão.
Aí o que me fez não fazer isso? Era o meu sonho de vencer os meus obstáculos. O meu obstáculo é não saber mexer na internet bem, é não ter muita aptidão para isso e não aprender com facilidade. Eu não aprendo nada com facilidade. Então, eu fiz uma boa reflexão sobre isso e eu fiquei pensando, se eu for desistir, eu vou estar fazendo o caminho mais fácil, mais curto. Mas e se eu tentar aprender? Então, nessa hora, é que eu tive que ter coragem para pedir ajuda para os meus amigos. Eu já fui quase 10 horas da noite na casa do André Aguinaldo para ele me ajudar a mexer direito no celular, para mexer direito no computador. Ele já veio aqui em casa tentar me ajudar. Então, assim, eu estou vencendo os meus obstáculos, os meus medos, né? A minha Ítaca agora é conseguir dar aula online para vocês. Então, cada um de vocês agora está passando por uma dificuldade individual, passando por alguma privação ou passando por alguma forma que vocês tenham que ter coragem. Tenham essa coragem. Vençam. Porque a gente pode até não, eu posso até não aprender tudo, mas eu vou sair melhor do que há uma semana atrás, do que um mês atrás eu estava. Há uma semana atrás, há um mês atrás, eu não conseguiria fazer o que eu estou fazendo agora. Então, eu estou tendo coragem agora. Eu estou falando para vocês, tenham a coragem de vocês, vençam os obstáculos de vocês, porque cada um de nós é diário os obstáculos, né? E a gente alcança e fica melhor, a gente se sente melhor também quando a gente enfrenta os nossos medos, né? Muito bem. Os mitos são histórias exemplares, não porque nos obrigam a agir com os outros, isso não se trata disso. São exemplares porque revelam que o herói é aquele que já esteve lá, ele já encontrou a sua Ítaca. Muitas vezes, depois de uma série de sacrifícios. Os heróis são aqueles que voltaram e nos contaram que o caminho, desde o início dos tempos, já foi percorrido por outros e que agora é a nossa vez de percorrê-lo. Ou seja, você tem sonho, você tem objetivo, você é capaz de alcançar. André. Os heróis são aqueles que voltaram e nos contaram que o caminho, desde o início dos tempos, já foi percorrido por outros e que agora é a nossa vez de percorrê-lo, né? Hoje, quem é o seu herói ou heroína? Né? Hoje, quem é? Quais são os nossos heróis? Ou a nossa heroína? Quem são? E quais bons exemplos, né, o seu ser heróico te traz para você? Hoje, a gente, né, na atual situação, eu vejo assim que talvez os maiores heróis, né, que a gente pode ver são os enfermeiros, né? Aqueles que estão na linha de frente, um exemplo. É verdade, isso mesmo. Então, quem pretende aí cursar medicina, olha que desafio que não é. Que é feito um juramento e eles estão cumprindo o juramento. Eles estão fazendo aquilo que um dia eles sonharam em fazer. Estão desenvolvendo da melhor maneira possível. Então, esses são os nossos heróis, né? Olha, e eles estão dizendo, né, eles estão lá, e se você conversar com qualquer um deles, eles vão dizer, olha, é ótimo, mas agora, né, eles têm falado, olha, fica em casa, eles estão fazendo a parte deles, mas agora fica em casa, faça a sua, né? E vai chegar um momento em que você vai ter que fazer a sua parte para correr atrás dos seus sonhos, né, dos seus objetivos, da sua Ítaca. Eles já chegaram na Ítaca. Agora vai ser, né, muito em breve, a vez de vocês, a nossa vez. Muito bem. Vou voltar aqui rapidinho, vou botar um fim já, mas é o seguinte, uma das Ítacas, a maioria das Ítacas, hoje, ariquenhas aqui, eu tenho medo de alguns, é manter-se vivo. Manter-se vivo, talvez do risco de morte pelo coronavírus, talvez do risco da morte, tanto medo. Então, a gente está com tanto medo, que está quase morrendo de medo, literalmente, né? É para ter medo mesmo, mas é para ser cauteloso nesse cuidado, né? Para não cometermos nenhuma besteira, né, gente? Então, aqui, a nossa campanha, para terminar a sala de hoje, a campanha Quarentena Voluntária é que o Brasil inteiro está falando, o mundo inteiro está falando, hashtag fica em casa. Mas fica em casa você que pode ficar em casa. Se o seu pai, sua mãe tem que trabalhar, se o seu irmão tem que trabalhar, vai trabalhar. Tome os cuidados, não traga doença para casa, né? É o que a gente espera e deseja. Então, eu espero de todo o meu coração, assim, que tudo dê certo para cada um de nós. Tá bom? Agora voltar aqui para nós terminar essa aula. André, fala sua fala final aí, pessoal. Não, tchutchuquinhos, espero que vocês tenham gostado. É uma experiência nova para a gente também, mas eu não vejo a hora da gente poder estar em sala, né, e nos confraternizarmos, né?
A gente sente, né, professor Eliane, professor André, um vazio, né, a gente falar esses assuntos sem ter vocês, para a gente olhar no olhinho de vocês, a gente abraçar vocês, mas que fica aí né, o pedido do professor André Aguinaldo, a gente ingressando nessa campanha, aqueles que puderem ficar em casa, fiquem em casa, né, vamos né, nos solidarizar com quem está, com quem precisa trabalhar, tá bom? Um grande abraço para vocês, foi um prazer estar com vocês, nem que seja por aqui. Muito obrigado, Eliane. Deus abençoe a cada um de vocês, que essa bênção se estenda por toda a família de vocês, e aquele que não puder ficar em casa, se previna da maneira que puder, use máscara ao sair, não compartilhe objetos pessoais, se for tomar o tereré, cada um com a sua bomba, numa distância de 2 metros, e se cuidem, semana que vem nós estaremos juntos de novo com uma nova aula e um novo desafio. Deus abençoe a cada um de vocês. Amém. Tchau, tchau para vocês, todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.